Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu mais uma vez com vocês, Pastor Eduardo, querendo hoje trazer uma mensagem que fale ao seu coração para você que já conhece o Senhor e que gostaria de entender um pouco mais da palavra, para você que talvez não tenha tido contato com a palavra ou um contato suficiente, que você chegue ao conhecimento da verdade e que o Espírito Santo possa te convencer a aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Cumprindo algo que eu havia dito em um vídeo anterior, que eu explicaria na palavra por que eu creio que a igreja ela não passa pela grande tribulação e ela é arrebatada. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia já já. Antes, porém, eu queria te pedir que você se inscreva nesse canal, tá? Que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, ativa lá o sininho das notificações para que você receba esses vídeos sempre que fizermos um vídeo novo. E vamos agora ao que interessa, vamos à palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela fala aqui para nós no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ela vai tratar aqui o apóstolo Paulo falando com a igreja de Tessalônica e ela vai tratar aqui sobre o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz aqui, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala sobre o anticristo, né, o homem do pecado, o filho da perdição. E no versículo 6 ele vai dizer assim: "E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um", está dizendo que há um, "que agora resiste até que do meio seja tirado." Esse um é o Espírito Santo e a igreja, tá? Tem que sair da terra, tá sendo arrebatada a igreja, para que então o planeta ele fica espiritualmente vulnerável, né? Que cessa a adoração, como eu já disse no outro vídeo, né? E cessa o mover do Espírito Santo na terra. E aí, então, o anticristo ele vem e faz a sua obra devastadora. Note que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica aqui, então, que a igreja ela tem que ser arrebatada para que o anticristo comece a sua obra devastadora. A igreja precisa ser arrebatada. Então, milhões de pessoas vivas serão arrebatadas, tá, do planeta. E a Bíblia Sagrada fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos." A Bíblia está dizendo aqui sobre aqueles que a igreja é arrebatada, o anticristo ele começa o seu governo ali e começa a assolar, né, Israel e as nações. E nesse tempo, a tribulação é a grande tribulação de que Jesus falou lá no livro de Mateus. Então começa a grande tribulação. A igreja já foi arrebatada, tá? E o que acontece? Esse versículo aqui está tratando dessas pessoas que sobreviveram, tá? Ou das pessoas que morreram no período da grande tribulação e não receberam o sinal da besta e resistiram ali, tá? E muitas e as que foram mortas por causa da perseguição de Cristo. É desse assunto que esse versículo está tratando. E elas reviveram, ou seja, foram ressuscitadas, tá? E a Bíblia está dizendo aqui que reinariam com Cristo por 1000 anos, tá? Esse reinado, o milênio, será onde? Será aqui na Terra mesmo, após Satanás ser derrotado no final dos 7 anos do seu governo. É disso que esse versículo está tratando. Ora, se a igreja é arrebatada, tá? Pessoas vivas são tiradas da terra e os mortos são ressuscitados aqui. Esse versículo trata disso, tá? E vamos ver aqui agora em Apocalipse, no versículo de número 13. Olha o que a Bíblia Sagrada ela fala aqui para nós. Apocalipse 13. "E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras." Então a Bíblia está dizendo aqui, tá, que o mar, quando a Bíblia Sagrada em Apocalipse fala mar, fala nações. Então as nações deram os mortos que morreram no mar, na terra, tá? Todos aqueles que morreram, as nações deram, tá? E a morte e o inferno também. Então note que a igreja já foi arrebatada. E quando a igreja é arrebatada, qual é a diferença desses que são arrebatados para esses que serão ressuscitados aqui, conforme a Bíblia está dizendo,
na segunda vinda de Cristo, no final dos 7 anos do governo do anticristo. Esses que foram arrebatados, eles passam pelo galardão, são galardoados, eles participam das bodas do Cordeiro. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Mateus, que Jesus falou algo interessante a respeito disso aqui. Mateus, no capítulo 8, no versículo 11, olha que o próprio Senhor Jesus ele fala sobre as bodas do Cordeiro. Mateus, capítulo 8, verso 11. Só um instantinho que eu perdi a marcação, deixa eu me posicionar aqui, pessoal. Mateus 8, 11 aqui. A Bíblia Sagrada, ela fala, Jesus fala isso aqui de uma maneira muito interessante. Capítulo 8, versículo 11. Olha só o que Jesus fala aqui, sobre as bodas do Cordeiro, tá? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está falando daquele povo que vai ser arrebatado antes da grande tribulação e no céu, por terem sido encontrados vigilantes, ou seja, com suas lamparinas cheias de azeite, foram arrebatados porque estavam vigiando e eles vão ser recompensados no céu por isso, serão galardoados lá. É disso que o Senhor Jesus ele está falando aqui. E eles vão se assentar à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó nas bodas do Cordeiro, que será no céu. É isso que o Senhor está tratando aqui, tá? E as bodas do Cordeiro vão acontecer. E o que vai acontecer, tá? No final dos 7 anos do governo do anticristo, Jesus vem, aí o mar dá os mortos, tá? Note que aqueles que são arrebatados vão passar por algo que aqueles que serão ressuscitados não passarão. Os arrebatados, eles participam das bodas do Cordeiro e eles são galardoados lá, por sua vigilância, por sua fidelidade. Fato que não vai acontecer com aqueles que serão ressuscitados no final da grande tribulação com a vinda de Jesus. Como acontece quando a gente lê lá em Apocalipse que o quê? As nações, né, elas darão os seus mortos, os países, né, o mar dará os seus mortos, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Então há uma diferença. Eles não passarão pelas bodas do Cordeiro. Por quê? Após isso, virá um milênio. E o Senhor Jesus ele vai reinar por 1000 anos com os salvos na terra. Tá? Então, essa é a diferença, inclusive, que existe entre os que serão arrebatados e os que serão ressuscitados, e aqueles que também, durante a grande tribulação, judeus e gentios, quando o Senhor Jesus vier, também vão ser achados vivos e se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Esses também não participam das bodas do Cordeiro. Então, a igreja que vai ser arrebatada, ela participa de algo diferenciado. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra aqui. Tá? E por que eu creio que a igreja ela não passa pela grande tribulação? Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia Sagrada, ela vai falar para a gente aqui algo muito interessante sobre Apocalipse, capítulo 3. Tem um subtítulo aqui que diz assim, a sexta carta à igreja de Filadélfia, tá? A igreja de Filadélfia aqui, ela tipifica a igreja que é fiel ao Senhor. A igreja fiel, a igreja esforçada, a igreja que resistiu. E olha só o que o Senhor ele fala para a igreja de Filadélfia no versículo 10, aqui desse capítulo 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Está falando sobre a grande tribulação, a hora da tentação aqui. Para tentar os que habitam na terra. Tá? Note que Jesus, sempre que ele fala da grande tribulação, ele fala como uma tribulação diferenciada, muito acima dos níveis normais de tribulação e perseguição dos cristãos. Tá? Ele falou assim lá em Mateus, e aqui também ao apóstolo João, quando recebeu essa revelação do Apocalipse também, ele fala dessa forma, tá? A grande tentação, né? A hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, tá falando sobre a grande tribulação. Então, essa igreja de Filadélfia, ela tipifica a igreja fiel. Então, ele está dizendo aqui que ela não participará dessa grande tentação. Ela será tirada antes, ela será arrebatada, tá? Ela não participa. Por isso, eu creio que a igreja do Senhor, tá?
ela não passa pela grande tribulação, porque ela vai ser arrebatada. O Senhor ele fala isso aqui. E se você observar na Bíblia Sagrada, existem exemplos sobre essa questão do fiel não passar pelo juízo. Por exemplo, Gênesis capítulo 7, tá? Noé. Noé entra com sua família na arca, tá? O dilúvio vem, consome a todos, mas Noé e sua família, os fiéis, eles não passam pelo juízo, eles não passam pela tribulação, pela destruição que veio por meio do dilúvio, tá? Aí você vê lá, Ló e sua família. Ló está lá em Sodoma. Ele sai com sua família, advertido pelos anjos, tá? Os anjos tiram ele de lá, ele sai com sua família, tá? Ló e sua família. Sua mulher, ela só é penalizada porque ela olha para trás desobedecendo a ordem dos anjos. Mas ele saiu com o restante da sua família de Sodoma, tá? E a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló e o que sobrou de sua família, eles não passaram pelo juízo, tá? Note Raabe. Josué entraria em Jericó e destruiria a cidade de Jericó. Mas Raabe, ela fez um pacto, tá? Ela creu que Josué e o povo hebreu era o povo do Senhor e Jericó é invadida, tá? Mas Raabe ela não passa pelo juízo com sua família, ela é poupada também. Então o Senhor ele dá mostras para nós ao longo de toda a palavra, assim como existem outros exemplos de que a igreja do Senhor ela não passa pela grande tribulação, ela é poupada, os fiéis são poupados, tá? E eu quero hoje trazendo essa palavra para você aqui, vivendo um tempo em que estamos vivendo um tempo em que não se tem pregado tanto sobre a volta do Senhor Jesus, não se tem falado tanto sobre a vinda dele, e é necessário que isso seja dito, que a igreja seja advertida, tá? Porque hoje nós sabemos que existem pesquisas que falam que mais de 90% do povo do Senhor, do povo evangélico, desconhecem o Apocalipse, tá? Não tem muita noção do que está para acontecer. E nós vivemos um tempo de um cumprimento profético. A igreja do Senhor tem que estar atenta. Nós temos que estar acordados, vigilantes, porque o arrebatamento ele pode acontecer sim para a nossa geração. Então a minha mensagem para você que já é cristão, firme-se com Deus. Fique firme com o Senhor, não desista. As batalhas da vida são árduas, as lutas são grandes, mas o Senhor ele disse que ele venceu o mundo e que nós venceríamos também. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. E a você que não conhece ainda a palavra, você que ainda não teve contato suficiente, busque a Deus, busque ao Senhor. Fique conosco nos próximos vídeos, ou procure, ou faça as duas coisas, né? Procure uma igreja próxima da sua casa, em que você entenda que ali há uma preocupação com a salvação da sua alma e que o interesse dessa igreja é esse. Então faça isso, tá? Busque a Deus, aceite ao Senhor Jesus, porque a minha oração, como eu já disse em outros vídeos, é que o Espírito Santo convença você. Porque essa hora, a hora da tentação, como o Senhor disse aqui em Apocalipse, está muito próxima, tá? Eu creio nisso. Então vamos estar preparados. Milhões vão se perder, como eu já disse também em outro vídeo, mas que não seja eu, que não seja você. Eu deixo essa mensagem para você aqui. Te agradeço pela tua atenção e que Deus abençoe você e sua família grandemente, no nome do Senhor Jesus.